Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, próxima quinta-feira tem o Draft NFL, basicamente uma semana. Estou com meu cartãozinho aqui cheio de anotações para a gente falar sobre os 5 melhores quarterbacks desta classe. Uma classe melhor que do ano passado. Daqui a pouquinho eu vou desmembrar essa questão da classe de 23. Mas antes eu peço para você, gentilmente, para que você se inscreva no canal. Venham com a gente. Se inscreve, não custa nada, é de graça. E se você quer mais conteúdo, você já sabe, assina o Like Plus, eu vou falar de outras posições, como a classe de wide receiver e de cornerbacks em vídeos exclusivos para os membros. Então não perca tempo, clica aqui embaixo e venham conosco. Tem um outro aviso também, newsletter, gratuita, tá? Porque eu não sou tão mercenário a esse ponto. Às vezes eu sou mercenário, às vezes não. Mas tem newsletter gratuita com o link no primeiro comentário, que você recebe direto no seu e-mail. Então se inscreve lá também, tá? Não perca. Daqui a pouco eu te aviso de novo. Você, caro espectador, amigo internauta. Como você está, amigo internauta? Bom, esta classe do draft de 23 é melhor que a do draft 22 na posição de quarterback, sem sombra de dúvida. Saindo do college, não agora, tal, porque ele mostrou evolução ao longo da temporada, mas saindo do college, o Kenny Pickett seria, por exemplo, o quarto prospecto dessa classe. Provavelmente, talvez, até para algumas pessoas, o quinto. Para mim seria o quarto. O Mac Jones, por exemplo, também eu acho que seria o quarto prospecto dessa classe. O Mac Jones saindo de Alabama, não o Mac Jones depois do primeiro ano bom ou depois do segundo ano pior que ele teve nos Patriots. Então, meu Brasil, vamos lá, vai ser legal esse ranking aqui. Tem os pontos positivos e os pontos negativos. Não é uma lista que vai ter alguma surpresa no top 5, tá? Todo mundo sabe quem são os 5 melhores quarterbacks dessa classe. E aí fica a dúvida, os 5 serão escolhidos na primeira rodada? Eu acho que sim. Porque o quinto nome, que vem de uma lesão grave no joelho, vocês já sabem quem é, o Hendon Hooker de Tennessee. O quinto nome provavelmente pode ser escolhido por um time que já tem uma alternativa na posição de quarterback e que pode colocá-lo no banco enquanto ele se recupera dessa lesão, enquanto ainda tem uma alternativa na posição de titular. Por exemplo, o Minnesota Vikings ou o Seattle Seahawks são duas possibilidades de pegar o Hendon Hooker no final da primeira rodada. Mas até o New Orleans Saints, por exemplo, eu não descartaria 100%, vide que o Derek Carr não vem da melhor temporada possível e poderia ser aí uma alternativa. Não acho que os Saints vão fazer isso, mas acho que descartar 100% não podemos. Quem é o Hendon Hooker? Hendon Hooker é um cara que estava como uma gratíssima surpresa em Tennessee no início da temporada passada, do college, e acabou se machucando, né? E ele tem uma produção fantástica no college, são 58 touchdowns na carreira, realmente impressionante. Quando você vê o tape dele, você vê coisas positivas e negativas. Positivas, você vê um cara muito comunicativo na linha de scrimmage. Eu sei que foi muito falado e de fato é o caso, que é um ataque muito amigável para o quarterback, muito passe em leitura rápida, primeira leitura, doses assim cavalares de play action, pique Philadelphia Eagles do Jalen Hurts na temporada de 21, mas de qualquer forma você via uma comunicação bem interessante pré-snap. Agora, se você tem coisas boas pré-snap e você tem ele com pocket limpo, sendo um bom passador, o arco dele de bola, tal, tudo bonitinho, lindo, maravilhoso. Agora, o pós-snap deixa a desejar. O Hendon Hooker, em alguns momentos, ele trava no pós-snap, no processamento de jogo dele, na progressão de recebedores. Isso me incomodou. Outra coisa, perdeu alguns alvos abertos em rotas verticais. Isso me incomodou também, vendo o tape dele. Tem a questão, claro, do ataque ser muito amigável, que coloca uma névoa em cima da análise do Hendon Hooker. Será que a produção, 58 touchdowns, veio por conta desse ataque que ajuda muito o quarterback, ou será que veio mais dele? Eu acho que é o primeiro caso, tá? E também tem o ponto, além da lesão, de que ele tem 25 anos nessa temporada. É complicado um quarterback mais velho. No final do contrato de calouro dele, ele vai ter quase 30 anos. Isso em termos de evolução, em termos de investimento de uma escolha de primeira rodada, ainda mais considerando que ele pode ficar no banco no primeiro ano, pode ser um complicador. Agora a gente entra talvez numa pequena polêmica, porque para a maior parte das pessoas, a primeira prateleira, vocês todos sabem quem é. Né? É Bryce Young, CJ Stroud, Bryce Young, mas aí muda entre o Bryce Young e CJ Stroud quem é o melhor prospecto na posição. A segunda prateleira também tem alternativas. Para alguns o Anthony Richardson é o terceiro, para outros o Will Levis é o terceiro. Aliás, Levis, a pronúncia é Levis, não é Levis, às vezes eu falo Levis, erro meu, desculpem. Para mim, o Will Levis é o quarto prospecto e eu fico um pouco seduzido, eu confesso, pelo Anthony Richardson e seu potencial atlético como terceiro prospecto. Vamos falar um pouco sobre Will Levis, antes, jogador de Kentucky, cujo tape de 2021, eu estou falando pausadamente 2021 para lembrar vocês que é 21,
O tape dele de 21 é melhor do que o tape dele de 22, mas ele perdeu bastante elenco de apoio de uma temporada para outra. Mas de qualquer forma a produção caiu bastante. Outro ponto que eu não gosto do Will Levis é a questão das interceptações. Foram 25 interceptações na carreira dele e isso é algo difícil de ser corrigido para o nível profissional. Aí eu sei que pode vir o argumento, mas o Daniel Jones corrigiu. No 4º ano. Com o Brian Daboll, que é um mago dos quarterbacks, aí também calma lá, né? Mas um outro ponto, é engraçado que em alguns momentos, com todo respeito aí ao Will Levis, mas o Will Levis ele parecia um CJ Stroud da Shopee. Por quê? Não na força do braço, porque o braço dele é mais forte. Aliás, tudo dele é mais forte, ele parece o Exterminador do Futuro, ele é muito grande, tipo... Mas a antecipação deixa a desejar, o processamento pós-snap, às vezes ele segura a bola demais, alguns fumbles que eu não gostei no jogo dele. Então tem esses elementos aqui, mas principalmente na questão das 25 interceptações. Alguns olheiros, eles têm um certo receio desse quê bodybuilder do Will Levis. Aí você fala, Curti, mas qual é o problema? Então, questão de flexibilidade, tá? Principalmente para lançar fora de base, etc. Uma grande virtude do Patrick Mahomes é essa questão da flexibilidade. O Will Levis, a impressão que me passa é que ele é duro. Ele é duro, ele parece um incrível Hulk jogando de quarterback. Você não vê às vezes um torque como você gostaria na mecânica e tudo mais, isso deixa a desejar. Embora o trabalho de pés dele seja legal, mas essa questão do torso dele ser muito durão, sabe? Sei lá, me pega um pouco. Eu vejo nele, sinceramente, e eu vou ser muito sincero, posso queimar a língua aqui, mas eu não confio muito no desenvolvimento do Will Levis no nível profissional, mas aquela linhagem de quarterbacks parrudos no college, braço forte, etc., com um highlight ou outro, que na NFL a coisa não anda. Drew Lock, sabe? Me tem um quê assim. Ele é um prospecto melhor que o Drew Lock era. O Drew Lock era um prospecto de segunda rodada. O Will Levis eu acho que pode ser um prospecto final de primeira rodada. Mas, de qualquer forma, tem esses pontos negativos. Como eu falei, tem a questão do trabalho de pés dele que é muito bem feito. Tem as ferramentas físicas para ser um quarterback da NFL, braço muito forte e muito elogiado como líder de vestiário também. Agora, tem esses outros elementos que, não sei, cara, eu já vi muito quarterback assim no college para a NFL e a coisa não anda como deveria na transição. O terceiro nome, como eu já falei, é o meu quase xará, o Anthony Richardson de Flórida. Já fiz um vídeo sobre ele na semana passada. O Anthony Richardson é um freak atlético, assim, uma coisa inacreditável. Eu vejo ele jogando, talvez porque esse outro cara começou a carreira em Flórida e acabou não sendo titular nos Gators, e me lembra muito o Cam Newton. Me lembra muito, muito o Cam Newton no auge, claro, né? Não o Cam Newton que a gente viu na sua volta a Carolina e na sua passagem frustrada por New England. Mas me lembra muito pelo tamanho, assim, pela habilidade de gerar big plays com as pernas. Quase todo jogo você viu uma corrida longa do Anthony Richardson. O braço talvez mais forte dessa classe é do Anthony Richardson também. É uma coisa absurda como ele consegue com muita, muita facilidade conectar em profundidade. O tiro dele de 40 jardas no Combine 4.4, que é número de wide receiver, e ele é um quarterback com mais de 1,90 m de altura. Essas jogadas, como eu falei, absurdas no tape dele. É um freak atlético. Agora, tem as partes negativas que eu já falei, eu não vou me estender tanto porque eu já fiz um outro vídeo sobre. 53% de passes completos na sua única temporada inteira como titular é muito pouco. Eu sei que houve drops, eu sei que ele não teve o melhor elenco de apoio possível lá nos Gators, mas houve muita oscilação de perder alvo aberto e outros problemas em relação a isso. Também alguns passes em profundidade, a gente vê alguns erros aqui de colocação por parte dele. A antecipação deixa a desejar e a mecânica dele às vezes fica, eu vou falar uma palavrão aqui, peço desculpas, mas fica cagada. Ele confia muito na força do braço dele e ele não ele não reseta a base, não aponta o ombro para o alvo e tudo mais, que parece que ele confia muito na habilidade atlética dele, que no college salva ele em alguns momentos, mas na NFL ele vai ter que fazer um trabalho mais limpo em termos de mecânica de quarterback. E por fim tem essa questão, YOLO, You Only Live Once, umas bolas que ele não precisava forçar, me lembra muito nesse aspecto de Josh Allen no tape dele, do college, e os 13 jogos como titular. São só 13 jogos como titular. O histórico de quarterbacks com tantos poucos jogos como titular indo para a NFL não é bom. Mitchell Trubisky, Mark Sanchez, não é bom, não costuma dar certo ter um quarterback com tanto pouco tempo de experiência de campo. Até porque o Anthony Richardson vai ter que precisar o quê? Ir a campo para melhorar.
e aí vai ser uma tempestade, muito provavelmente, o início dele na NFL quando for a campo. O Richardson, porém, é um prospecto bem melhor do que o Malik Willis, tá? É completamente diferente do que o Willis vindo do college para a NFL, até porque o Willis lembrava essa questão da habilidade em profundidade, da alegria nas pernas e tal, mas o Richardson faz tudo isso melhor e o Richardson teve uma competição muito mais forte também jogando na SEC. Agora vamos ao grosso do vídeo, ao ponto mais importante, que é vocês, talvez alguns de vocês queiram saber se eu prefiro o CJ Stroud, se eu prefiro o Bryce Young. Eu prefiro o Bryce Young como prospecto. Eu sei que neste caso muitas vezes tamanho é documento, mas não é só o tamanho, é como você faz o jogo. Vamos falar antes do Bryce Young, falar do CJ Stroud. Eu, na temporada 21 do college, foi minha última temporada comentando o college, eu fiz uma penca de jogo ruim na bowl season, assim, com quarterbacks horríveis. Um grande problema em nível técnico do college football é que quando o quarterback é muito ruim, o nível técnico do jogo costuma cair muito forte. E aí eu tava meio que, tipo, calejado, de tipo, putz, mais um bowl aqui, aleatório, com um time da, sei lá, velho, da Conference USA, que o quarterback vai ser mais ou menos, que não consegue antecipar. Aí chegou no ano novo, eu comentei Ohio State e Utah, que tinha uma excelente defesa, inclusive. E, cara, que contraste bizarro de ver o CJ Stroud passando a bola em relação a todos os outros quarterbacks que eu tinha visto até então e comentado até então naquela bowl season. Bizarra a diferença. A grande virtude do CJ Stroud é ele passando a bola. É muito bonito como ele é um passador natural. Ele não tem o braço mais forte do mundo, ele não tem o braço do Anthony Richardson, por exemplo, mas ele consegue conectar em profundidade com consistência, o arco de bola dele é perfeito, a mecânica dele é muito limpa. Eu gosto muito de ver o CJ Stroud passando a bola. Fiquei com essa impressão muito forte já naquele jogo. Inclusive, os dois melhores tapes dele, para quem quiser assistir, é esse Rose Bowl contra Utah e a semifinal contra a Georgia, que ele mostrou certa mobilidade no pocket, que ele precisava ter mostrado mais, inclusive, durante a carreira dele no college football. O que mais que a gente tem aqui para falar sobre ele? A questão do caráter dele, ele passou por alguns problemas em relação ao pai mais cedo na vida dele, passou por cima disso, sempre muito elogiado no vestiário. Eu acho que esse é um ponto muito positivo do CJ Stroud. Passador nato, como eu falei, mecânica muito limpa, tamanho adequado para jogar na NFL, mas temos alguns pontos. Ele mostrou isso no tape contra a Georgia, capacidade de improviso, de estender jogadas. Normalmente ele não fez tanto isso. Eu vi sim no tape do Stroud ele segurando a bola mais do que deveria, porém isso é algo que é pedido muitas vezes no sistema do Ryan Day em Ohio State. Eu vi sim ele travando algumas vezes em progressão, não fazendo tão rapidamente saindo de um alvo para o outro. Essa é uma preocupação em relação a ele na transição do nível universitário para o nível profissional, coisa que o Bryce Young faz muito melhor. Outra coisa que o Bryce Young faz muito melhor, a questão de breakdown, de jogadas de improviso. E aí, tem o braço que não é a coisa mais forte do mundo, embora ele consiga fazer os lançamentos para a NFL, e tem um grande porém. O CJ Stroud jogou com basicamente um all-star de recebedores do college football. E ele ainda joga, né? Porque o Marvin Harrison Jr., estou ficando velho, filho do Marvin Harrison que jogou com Peyton Manning na NFL, neste momento seria o primeiro wide receiver da classe de 24. E se ele viesse para o draft neste ano, ele não pode ainda, não está elegível, ele seria disparado o primeiro recebedor. Inclusive o primeiro recebedor desta classe é o Smith-Njigba para mim e também jogou em Ohio State, sem contar o Olave e o Garrett Wilson, que já estão na NFL e produziram muito bem no ano de calor. Então essa questão do elenco de apoio, sem contar a linha ofensiva, que também muito sólida ano após ano lá em Ohio State, leva um ponto de interrogação. Parecido com a questão do Hendon Hooker, que é muito por conta do sistema, que gera uma névoa, mas aqui é uma questão do elenco de apoio. Coisa que aconteceu algumas vezes com o quarterback saindo de USC, do college para a NFL, e aí eles não rendiam parecido. Isso aconteceu com o Matt Leinart, por exemplo, no aspecto negativo, mas não necessariamente eu acho que é um ponto tão negativo assim. É só um ponto de interrogação que a gente tem que levar em conta, porque o Bryce Young perdeu muito elenco de apoio e continua em altíssimo nível na temporada 22. Quem é o primeiro da classe para mim? É o Bryce Young. Ele está passos à frente, porém centímetros abaixo. O Bryce Young tem 5'10 de altura, tá? Neste momento, disparado, ele seria o menor quarterback no todo da classe. Ele pesou bem no combine, 210 libras, mas dificilmente ele vai conseguir manter essa medição, que obviamente ele comeu ali uma pizza inteira antes do combine e um hipercalórico para fazer o bagulho e se entupiu de whey provavelmente, mas em setembro ele não vai ter esse peso. Eu truco muito forte que ele vai ter esse peso. Ele é o mestre Yoda. Essa é a grande... Coloca aqui, André. Ele é o mestre Yoda.
Porque não necessariamente tamanho é documento aqui. Normalmente, eu faria um rant aqui de como, putz, não vai dar certo porque ele é muito pequeno, e o Kyler Murray é um exemplo ruim disso, porque não consegue enxergar o meio do campo, e o Drew Brees é usado como comparação, mas o Drew Brees é mais alto, o Russell Wilson também, papapi, papapó. Mas a questão é que o Bryce Young no pocket, ele me anima tanto. A questão que o Bryce Young em processamento mental me anima tanto, a questão é que o Bryce Young em improviso me anima tanto, que eu dou o braço a torcer. Se o Bryce Young tivesse 1,86 m, 1,85 m e obviamente mais peso, mais massa magra, ninguém estaria sequer discutindo se ele é o primeiro prospecto da classe ou se o CJ Stroud é o primeiro prospecto da classe. E digo mais, se ele tivesse mais tamanho, mais altura e peso, a gente estaria falando aqui se o Bryce Young é um prospecto tão bom como o Trevor Lawrence. O problema é a questão do tamanho. E não, ele não vai crescer mais nessa altura do campeonato. Ele é genial no pocket, é tipo o Mestre Yoda lutando contra o Palpatine, assim, uma coisa tipo... ele vai de um lado pro outro, escala o pocket muito bem, antecipa o passe muito bem, é uma coisa maravilhosa. 35 touchdowns contra times ranqueados, então quando ele enfrentou competição mais forte, brilhou. Você vê que eu até fico mais empolgado quando eu falo do Bryce Young, é uma coisa bonita. Tem outra questão importante, perdeu o elenco de apoio e manteve um alto rendimento nessa última temporada em Alabama, e quando a Alabama perdeu jogos, não foi por conta dele. Tem um pequenozinho histórico de lesão e tem essa questão do tamanho dele em relação à lesão que pode ser um BO para a NFL. Como eu falei, 195 libras deve ser o peso dele de jogo na temporada, 5'10 de altura, alguns fumbles, e ele não tem o braço mais forte do mundo, mas ele é elétrico. Sabe qual é a comparação que é feita em relação do Bryce Young para um atleta profissional, que muita gente está fazendo, e faz até sentido porque é o atleta favorito dele, e o próprio Nick Saban disse que ele é um armador, que ele é um point guard? Steph Curry. Então, é até curioso isso, porque o Steph Curry torce pro Carolina Panthers, né? Muito louco isso, pensar nesse lado. E ele deve ser a primeira escolha geral do draft, muito provavelmente. Essa eu coloco a mão no fogo, os Panthers devem escolher o Bryce Young. A questão do tamanho me preocupa? Me preocupa. Mas no geral é um grande quarterback, e se ele não tiver problema de lesão, tem tudo para ser um quarterback acima da média nas próximas temporadas. Eu gosto muito do nosso querido mestre Yoda, o Bryce Young. Certo? É isso, fizemos o que podíamos. Pode ser que eu faça um vídeo sobre outros quarterbacks dessa classe. Nenhum outro quarterback vale uma escolha de primeira rodada. Hendon Hooker para mim em segunda rodada, o Will Levis final de primeira rodada. O Anthony Richardson, por conta do potencial formidável, alto risco, alta recompensa, super entendo ser um prospecto top 15. CJ Stroud, Bryce Young, prospectos top 10. Falando em prospectos top 10, semana que vem eu faço um vídeo dos 10 melhores prospectos desta classe de 23. A gente tem excelentes tight ends nessa classe, também a gente deve falar sobre. Uma classe de cornerback que não tem nenhum Sauce Gardner, mas tem para todos os gostos. Uma classe fraca de wide receiver, uma classe péssima de inside linebackers e uma classe de edge que não tem nenhum Myles Garrett, mas tem alguns nuances importantes e interessantes que eu já falei sobre num vídeo para os membros, certo? Então é isso, para mais conteúdo assina o Like Plus. A gente vai continuar falando sobre as classes do draft. Semana que vem tem o top 10 prospectos. Semana que vem tem draft simulado aqui no canal também. Vamos juntos. Primeira rodada na quinta-feira que vem. Às 8 horas, o Sport Center abre o jogo, a gente está nessa na ESPN 2 e Star Plus. Uma outra novidade para terminar, os avisos da paróquia, os avisos paroquiais, eu preciso avisar vocês que o Semana NFL está sendo gravado ao vivo nas tardes, lá no estúdio web na ESPN. Então, nosso podcast de volta, eu e Nardini, a partir desta semana, falando sobre o draft, da semana que vem também. Devo fazer vídeo sobre necessidades para o draft também, tem muita coisa. Power Ranking vou fazer também, tem um show de coisas. Hoje, terça-feira, um pouquinho menos de produção que eu estou fazendo, estou gravando na terça, porque ontem eu fiquei das 10 da manhã até as 11 da noite na ESPN. Então, não, 11 não, saí 2 horas da manhã depois do beisebol. Então hoje um pouquinho menos de vídeo, mas tá feito o top 5 quarterbacks. Quem é seu primeiro da classe? Coloca aí nos comentários e digam se vocês discordam alguma coisa dessa análise e tudo mais, o que vocês concordam, e vamos juntos para o Draft 23. Beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!